Olá, Animara, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Olá, Wesley, Animara, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? O áudio tá bom? Me escutam? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me escutar? Tá dando para ouvir direitinho? Oi, Aline, Suelen, Renata. Estão me ouvindo direito? Estão me ouvindo bem? Fala aí se tiver. Ótimo, legal. Opa, ok, legal. Esperando o pessoal chegar, né? Obrigada aos que estão vindo, aos que estão partilhando essa manhã com a gente, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Espero que seja um pedacinho de manhã gostoso. Bom dia, doutor Hugo Porto. Esperando um pouquinho o pessoal chegar. O pessoal pegar suas cadeiras, se acomodar direitinho, né? Obrigada a vocês que estão chegando. Bom dia, doutor Hugo, Jorginho, querido. Só para explicar um pouquinho, né, para quem estiver chegando, o pessoal que está entrando agora, essa live ela é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público. Esse é uma ação, né, dentre as várias ações de um programa do Ministério Público que se chama Vidas Preservadas, que é um programa criado em 2017, que visa a uma série de ações intersetoriais, integradas com a sociedade civil, com as instituições do Estado de Direito, com a comunidade de uma forma geral, a desenvolver e implementar ações de prevenção ao suicídio. Então, desde 2017, quando o programa iniciou e que a gente tem feito uma série de ações, né, junto a profissionais de mídia, uma série de ações de capacitação, uma série de projetos relacionados com escola, com educação permanente, voltados para a comunidade, voltados para os profissionais de saúde, para os profissionais de educação, para adolescentes, para idosos. E aí, nesse momento, a gente resolveu, já que não estamos podendo nos encontrar presencialmente, oferecer um espaço para a gente poder conversar um pouco sobre esses cuidados com a saúde mental, dentre uma série de ações que têm sido feitas, e essa temática tem sido a temática que a gente tem trabalhado, né? Acho que muitos que entraram já viram, né, o meu nome, mas vai que alguém não me conhece, eu não sabia do que estava acontecendo, estava passando, né? São tantas lives, hoje em dia se você abrir a geladeira é capaz de sair uma live lá de dentro. Então, meu nome é Alessandra Xavier, eu sou psicóloga, sou professora do curso de psicologia da UES e eu tenho trabalhado com essa questão da prevenção ao suicídio, né, desde que voltei do doutorado em 2017. E a gente tem feito uma série de atividades e de projetos em parceria, essa sempre é a nossa função, nosso ofício. Até o Coronel Edi acabou de entrar, que vai fazer uma live também incrível amanhã.
E nós temos desenvolvido uma série de ações em parceria. Corpo de Bombeiro, Universidade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, entidades parceiras, Instituto de Me Cuida, Instituto Biedote, Pra Vida. Então, temos somado forças na cidade para desenvolver ações de cuidado e ações de proteção. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho dessas estratégias de cuidado, reflexões que a gente pode ter a partir do que foi colocado para a vida de cada um de nós diante dessa situação de pandemia. Eu quero avisar que a minha fala é uma fala leve e é uma fala que costuma ser, às vezes, até lúdica, porque é o meu jeito de dar aula. Eu não vou fazer uma fala teórica, acadêmica, então o intuito é que a gente possa trabalhar questões complexas, mas de uma forma simples, né? Que as pessoas que porventura cheguem aqui ou que venham participar possam levar algo para ajudar no seu dia a dia, né? Então, a primeira coisa é que todos nós nos vimos diante de uma situação que causou um impacto mundial, né? Tanto que o nome pandemia ele dá a dimensão da amplitude do problema. E esse problema ele foi causado pelo modo de vida que a gente tem, pelas relações que a gente desenvolveu ao longo desses anos, pela forma dos sistemas econômicos funcionarem. E de repente, né, nos vimos a todos colocados na mesma experiência traumática de muito medo, de muita angústia, de muita dor, diante de uma situação inesperada, né? E uma situação inesperada, ela provoca essas reações. Toda vez que a gente tem que lidar com uma situação inesperada, ela nos coloca num estado de desamparo e num estado de vulnerabilidade que remonta a nossas experiências iniciais mais primitivas. E num estado de desamparo, a gente se vê muito vulnerável, a gente se vê muito frágil. E isso, para muitas pessoas, é desesperador. É desesperador porque a gente vivia numa lógica de vida e numa lógica de tempo que dizia que a gente tinha controle sobre tudo, que a gente tinha mecanismos de confiança, que a gente podia ter garantias, que a gente tinha um sistema de verdades onde a gente podia se apoiar, que a gente tinha soluções rápidas e mágicas e que para o que a gente não tivesse solução a gente podia comprar. Então a gente vivia num mundo que oferecia para a gente um certo guia de conduta existencial, e esse guia de conduta existencial, de repente, ele foi solapado. Por quê? As estratégias que nós utilizávamos para existir ou para ficar bem, elas entraram em colapso, né? A gente está vendo que essa coisa de correr, hoje é o contrário, a gente tem que parar. Essa lógica produtiva de fazer, na hora que a gente para, a gente começa a descobrir que muitas das coisas que a gente fazia não tem o menor sentido. A gente começa a se deparar com algo que é muito complexo, que são os processos de mudança. A gente parou, está todo mundo dentro de casa e a gente fica se perguntando, e agora, o que é que vai ser? E um processo de mudança, ele coloca a gente diante dos enigmas da vida na sua mais complexa dimensão, que é o fato da gente ser impermanente e da quantidade de dúvidas e de não respostas que a gente tem. Então, a gente está num processo de mudança que a gente não sabe ainda para onde, né? A gente não tem ainda as respostas prontas. A gente não tem ainda essas verdades estabelecidas e a gente não tem essas referências construídas. Então, isso significa que todos nós vamos precisar nos reinventar. Todos nós vamos precisar nos construir. Todos nós vamos precisar repensar o modo de vida que a gente tinha. Por que estamos mais angustiados? Porque muitas das estratégias que a gente tinha para lidar com a angústia, com o medo, com a tristeza, com a depressão, com o sofrimento, a gente ficou sem elas. A gente ficou sem elas por quê? Essa dimensão do sofrimento, da angústia, do desespero, são dimensões da existência humana.
E o aparelho psíquico da gente, né, a cabeça da gente, ele tem um jogo de forças dentro dele. Então, ao mesmo tempo, a gente é tomado por uma série de embates emocionais, de pensamentos, e a gente faz diálogos com a realidade como uma forma de lidar com essas tensões internas que acontecem com a gente. Então, quando a gente sai, quando a gente encontra os amigos, quando a gente dá uma parada para tomar um suco, para tomar um café, para fazer uma brincadeira, essas estratégias que a gente cria para a gente, elas fazem certas quebras na dureza da realidade, na dureza da vida, e permitem a gente escoar um pouco essas situações de tensão e conseguir fazer uma baixa, né, para reequilibrar isso. Na hora que a gente fica sem esses mecanismos de defesa, porque o aparelho psíquico da gente ele é muito complexo e muito interessante, então a gente tem uma série de mecanismos de defesa internos. E esses mecanismos de defesa internos, eles funcionam para proteger a gente, eles funcionam para tentar aqui, vai para frente, vai para trás, se volta, pronto. Eles funcionam, né, como uma maneira de proteger a gente diante da dor, diante do sofrimento, diante da angústia. Então, nós temos uma série de mecanismos de defesa para lidar quando alguma coisa inesperada acontece com a gente. Esses mecanismos de defesa interna a gente aciona diante de um evento traumático, né? O que é um evento traumático? Um evento traumático é o que acontece de uma forma inesperada, súbita, e que faz com que a gente precise realizar um recolhimento, a gente precisa se recolher, a gente fica meio atordoado, e nesse recolhimento a gente precisa lançar mão de mecanismos para lidar com essa dor, ou como algo que a gente imagina que iria provocar muita dor. Então, esses mecanismos de retração diante de uma situação traumática, eles envolvem uma série de estratégias, né? Tem projeção, tem negação, tem aquilo que é nosso a gente joga para o outro, tem a racionalização, que a gente constrói uma série de argumentos teóricos para tentar se proteger da dor. Mas esses mecanismos de defesa, eles funcionam como uma tentativa de amortecer, como se fosse assim, para evitar que a gente sofra mais. E diante de uma situação dessa, que todos nós tivemos que fazer recolhimentos internos, a gente fica com medo de como é que a gente vai sair dessa. E todos nós estamos experimentando situação de luto. E essa situação de luto, essa situação de perda dessas referências, né, da possibilidade de trabalho, da possibilidade de sair, da possibilidade de encontrar os amigos, das interações sociais presenciais, do contato com a natureza, todas essas situações que a gente foi retirado, isso promoveu na gente uma experiência de luto coletivo. Essas experiências de luto coletivo, elas acionam mecanismos próprios, né? E as experiências de luto e as experiências de perda, elas vão nos confrontar também com algo muito doloroso, que é assim, muitos de nós vivíamos experiências narcísicas, né? Vivíamos experiências de achar que tínhamos o controle de tudo, que éramos a orquídea de bolinha que nasceu no topo do Himalaia, né, no topo do Everest na primavera, ou que tínhamos sido nós que fizemos o roteiro para a criação do mundo e demos para Deus. Então, muitos de nós vivemos e vivíamos numa ilusão narcísica de que o mundo girava ao nosso redor. Quando a gente é confrontado com a frustração e um limite que rompe com esse ideário narcisista, a gente sofre. E muitos de nós estamos nos deparando com o fato de que sofrer é algo absolutamente assustador. Então, muitas pessoas estão tendo que lidar com emoções que elas corriam léguas e faziam de tudo para tentar evitar essas emoções. Então, quando alguma coisa difícil nos acontece, a gente tem duas estratégias. A gente tem a possibilidade de lançar mão dos recursos internos e a gente tem os recursos externos para lançar mão de quando a gente não consegue se cuidar sozinho, né? Então, esses recursos externos envolvem o poder público, envolvem as políticas públicas, envolvem a presença de família, envolvem a presença dos outros atores sociais, envolvem as coalizões comunitárias. Só que nesse processo de isolamento, muitas pessoas estão sozinhas e muitas pessoas não estão podendo contar tanto com esses recursos externos e estão precisando acionar os recursos internos.
Só que na hora de acionar os recursos internos, o que é que está acontecendo? A pessoa está procurando e cadê? Né? Cadê esses recursos internos para eu poder lidar com a dor, com o medo, com a angústia? E entender uma coisa muito importante: quando a gente vive uma experiência traumática como essa, ou quando a gente vive situações de isolamento, isso pode provocar quadros de estresse agudo, né? Quadros de estresse agudo, a gente vai ver daqui a pouco, né, como é que a gente lida com isso. Mas quadros de estresse agudo podem provocar pensamento acelerado, podem provocar dificuldade de dormir, podem provocar alteração na alimentação, pode provocar uma irritabilidade, pode provocar uma tentativa, né, de uma busca desenfreada para lidar com esse sofrimento. Legal. E esses recursos externos geralmente têm sido os recursos que, infelizmente, mais têm se investido, não em termos de políticas públicas, em termos de fortalecimento da rede de atenção psicossocial, mas quais são os recursos externos para lidar com a dor, com a angústia e com o sofrimento, que, infelizmente, o modelo neoliberal ele tem oferecido. Consumo, está sofrendo, vai fazer compras, né? Está sofrendo, vai obter algum produto externo para tapar a sua dor. Está angustiado, vai fazer uso abusivo de álcool ou outras drogas. Isso resolve por pouco tempo, mas o que vai dar conta mesmo é a existência dessa organização forte socialmente para nos proteger e a existência desses recursos internos. Então, eu estava até olhando aqui, né? Estava olhando ao redor e encontrei uma plaquinha que é uma plaquinha para sinalizar a emergência, né? A gente está mais ou menos assim. A gente, diante da emergência, fica procurando onde é que está a saída. Está para lá, está para cá. E nessa situação, a saída está assim, ó. A saída precisa que a gente se conecte com a gente, né? A saída é uma retração para um processo de conexão interna. A gente precisa se conectar internamente, obviamente naqueles que estão em quadros de sofrimento psíquico, de depressão, de psicose, uma depressão grave, psicose, transtorno bipolar, né, esquizofrenia, precisa de um auxílio externo também, e nesse momento, né, os CAPs estão funcionando, mas a gente vai precisar dessa construção desses recursos internos. E como é que a gente constrói recursos internos para poder lidar com a dor, né? Os recursos internos para poder lidar com a dor, e aí isso é um ponto também muito interessante, a gente não compra, né? Não existe assim, por favor, eu quero pedir um delivery de 2 doses de autoestima, 1 litro de esperança e uma torta de criatividade e de confiança. Isso não existe. E a gente está se deparando com algo muito valioso, que é assim, o sofrimento ele precisa de cuidados artesanais. Nós não somos seres em série. Algo que eu sempre falo, né, nas palestras e nas aulas é assim, não inventaram até hoje nenhuma tecnologia mais eficiente para cuidar de sofrimento humano que um outro ser humano. Então, outro ser humano é até hoje a tecnologia mais eficiente, mais incrível para poder fazer um alento, para poder acudir, né, um outro ser humano. Então, os cuidados eles são artesanais. O que é que isso significa? Seria ótimo, né, Gabi, esse delivery. O que é que significa um cuidado artesanal? Um cuidado artesanal significa, primeiro, uma mudança no paradigma do tempo. Cuidado artesanal não é uma coisa rápida, não é uma coisa agoniada, não é uma coisa acelerada, nem é uma coisa em série, no sentido que o que dá certo para um vai dar certo para todo mundo. Não é. Tem pessoas que, diante de uma crise de ansiedade, conseguem praticar um exercício de respiração, um exercício de yoga. Tem outros que o que vai servir diante de uma crise de ansiedade vai ser ouvir uma música. Tem outros que o que vai servir diante de uma crise de ansiedade vai ser cozinhar. Tem outros que o que vai servir diante de uma crise de ansiedade vai ser tomar um banho morno. Tem gente que o que vai servir diante de uma crise de ansiedade vai ser receber um abraço. Tem gente que diante de uma crise de ansiedade vai precisar dar uns murros no travesseiro, vai precisar quebrar uns copos, né? De preferência que não seja em ninguém. Então, esse manejo artesanal do sofrimento, ele precisa ser
ser compreendido e é algo que vai levar um tempo para a gente poder repensar, porque nós estávamos no movimento de fora. Né? Então a gente sai todo dia, a gente vai estar no meio do mundo, está no meio da rua, está na praça, está na praia, está fazendo mil e atividades. E agora a gente está no movimento de ter que estar dentro. E muitas vezes tem gente que está descobrindo que não tem um dentro para habitar. Né? Ou seja, que precisava estar fora, correndo o tempo todo, para poder ter um lugar para viver. E que a sua vida era totalmente fake, né? Era uma vida de simulacro. Que na hora que a pessoa tem que estar consigo, ela está descobrindo que vira uma companhia que precisa construir alguém para poder habitar nesse lugar. Então, retomando do que eu estava falando, qual é o processo para a gente construir esses recursos internos? Na hora que eu parto do princípio, né? E aí eu lembro até uma frase do Walter Ugumãe, que ele diz que o amor é uma proteção contra a solidão. Então, nós somos seres de contato, nós somos seres de vínculo. Então, para a gente construir esses recursos internos, a gente precisa do outro. Né? A gente precisa que o outro se importe com a gente precisa que um outro nos ofereça um olhar, nos ofereça colo, nos ofereça atenção. Muita gente lida muito mal com esse conceito e às vezes é feita uma abordagem muito rasteira do conceito de empatia. Né? Mas o conceito de empatia, essa possibilidade de eu olhar o outro, de eu ver o outro como um diferente, essa relação com a alteridade, eu me importar com o outro, ela é fundamental para a gente sair dessa bolha narcísica. Porque o narcisismo, ele faz a gente sofrer de solidão, ele faz a gente se isolar do mundo, a gente fica muito mais vazio, a gente fica muito mais pobre e a gente fica muito indiferente. E aí é interessante porque a empatia, a gente diz assim, mas se eu for me preocupar com o sofrimento do outro, eu vou sofrer também. Sim, é verdade. Mas, por outro lado, é graças a esse vínculo empático que se você se importar com o sofrimento do outro, você vai acreditar que quando você sofrer, vai ter gente que também vai se importar com você. Então, a indiferença, ela nos deixa mais frágil. Então, quando a gente vivencia situações de empatia, a gente passa a ser alvo de cuidado. Alguém se importa, alguém liga, pergunta se você está fazendo algo. Eu tenho visto tantas experiências lindas. É o pessoal organizando marmita, é o pessoal organizando atividades solidárias, distribuindo sabão, né, para os moradores de rua. Gente se conectando com os coletivos. Então, a empatia é o que faz com que a gente receba cuidado. Ser alvo dos cuidados é aquilo que permite a gente construir vínculos. Eu me vinculo a um outro ser humano graças aos cuidados que eu recebi daquela pessoa. Então, quando um outro ser humano cuida de mim, e às vezes esse cuidado pode ser feito assim, né? É uma ligação, é uma chamada de vídeo, é uma delicadeza, e aí a gente precisa também estar atento aos pequenos detalhes da vida, porque na correria a gente não presta atenção aos detalhes, e os detalhes é a possibilidade da gente ter felicidade com as coisas ínfimas que a gente tem, e a possibilidade da gente ter felicidade com a gente mesmo. Então, quando a gente é alvo de empatia, a gente é alvo de cuidado, e o cuidado cria vínculo. O vínculo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida, que é a certeza de que a gente não está só, que eu tenho com quem contar. Isso é um antídoto maravilhoso para o desespero, gente. O desespero compartilhado, ele é atenuado. Desculpa, eu bebo muita água. Então, assim, aliás, eu não tenho que pedir desculpa porque estou bebendo água, né? Então, quando a gente é alvo de cuidado do outro, isso faz com que a gente entenda que, puxa, eu não estou só. A experiência humana é a minha casa. O mundo é o meu lar. Essa experiência de vínculo e essa experiência de vínculo decorrente dos cuidados, ela vai criar uma coisa importantíssima para a saúde mental, que é a confiança. Né? A confiança é aquilo que vai alimentar 3 recursos fundamentais desses recursos internos para a gente lidar com a dor, com o desespero e com a angústia, que é a esperança, que é a autoestima e que é a criatividade. Então, a confiança, e veja, todas esse processo ele não é de uma hora para outra, não é mágico, ela tem uma construção, ela tem uma história.
Da mesma forma que a nossa saúde mental, ela se constrói ao longo da história, não é de uma hora para outra. Quem nós somos vai receber a influência de muitos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos professores, dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente viu, das experiências, das interações, dos nossos marcadores genéticos, das nossas experiências psicossociais, da nossa relação com o transcendente. Tudo isso vai nos constituindo e nos forjando, entendendo que a gente nunca está pronto, né? Como diz o Guimarães Rosa, a gente nunca está terminado, né? A gente está sempre em construção. E muitas vezes esse lugar da dúvida é o que mobiliza as nossas ansiedades, porque a gente vive achando que tem que ter certeza de tudo e que tem que estar com tudo sob controle. E com tudo sob controle para quê? Para não se deparar exatamente com esses aspectos da nossa humanidade. O controle é um mecanismo de defesa para a gente não se deparar com o sofrimento. Só que o sofrimento, ele é inevitável. E para lidar com o sofrimento, a gente precisa desses recursos psíquicos. Então, esse recurso de autoestima, esse recurso de esperança e esse recurso de criatividade são elementos internos extremamente poderosos para a gente acionar diante do sofrimento. Então, vejamos, eu estou diante de uma situação extremamente estressante, estou em casa, estou tendo que trabalhar, preciso cuidar de menino, de cachorro, periquito, papagaio, né, dar conta das hecatombes mundiais, acompanhar o ciclo vital do planeta, né, bate panela, reza Ave Maria, faz uma oração, canta na janela, cuida do almoço. Então, toda essa dinâmica que a gente é convocado a ficar, só que agora dentro de casa, né? E aí eu faço até um parênteses assim, você não precisa ficar fazendo tudo isso, porque como eu falei, cada um tem um funcionamento artesanal. Se tem gente que quer ficar fazendo, né? Tem lives das 5 horas da manhã até meia-noite, ótimo, se dá certo para aquela pessoa. Mas tem gente que o melhor nesse momento é tá calmo, tá tranquilo, e isso faz parte, né? Então, diante de uma situação de estresse agudo, esses mecanismos precisam ser acionados, né? A autoestima, a esperança e a criatividade. A esperança, porque ela traz para a gente a perspectiva de que a gente vai sair dessa, de que as coisas elas vão ter um tempo, né? Mas que depois a gente vai conseguir retomar não do mesmo jeito, obviamente, né? Aí a gente vai ter que lembrar da dialética de Heráclito, né? Nem um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque nem o homem nem o rio são os mesmos. Então, a gente não vai ser, não seremos as mesmas pessoas, mas precisamos ter a esperança de confiar que seremos melhores. Que seremos melhores nós e que serão melhores os outros. Né? Então, essa é uma dimensão importantíssima para a vida, a esperança. A esperança ela é prima irmã da alegria, do contentamento, da fruição. Um outro elemento fundamental é a autoestima. Eu preciso acreditar em mim. É um momento da gente pôr em evidência o melhor que a gente tem. Né? Então, é um momento de você se conectar com as melhores coisas que você tem. Então, é um momento importantíssimo para você se descobrir. Né? Para você se olhar, para você ter um tempo, para você valorizar as suas coisas. O que é que você tem de bom na vida? E a gente está se dando conta de uma coisa muito simples que a gente perdeu. Estou lendo aqui. Ok. Charles, só um parêntese para responder aqui para você. Crie ilhas que façam ruptura com isso. Se você é um profissional da mídia, mas tem que ficar o tempo todo trabalhando com essas notícias, muito provavelmente não vai ser o tempo todo. Né? Tire um momento, mesmo enquanto você estiver fazendo uma reportagem, tira-se uns 10 minutinhos, se tiver ao ar livre, olhe uma árvore, olhe um passarinho, bota o celular na bolsa. A gente precisa, para as situações estressantes, o mais importante é a gente oferecer pequenas quebras. Às vezes uma quebra de 5 minutos, 10 minutos, uma pausa de 50 a cada 50 minutos, a cada 1 hora, cada 1 hora e meia. Então, olha uma música, né? Vê uma mensagem de piada que alguém mandou que não seja bullying nem desqualificando ninguém. Olha a natureza,
né? Algo muito, né? Liga para aquele seu amigo que você sabe que tem uma energia boa, que conta coisas engraçadas. Quebras, a gente precisa fazer quebras que tirem a gente às vezes da dureza da realidade para a gente poder equilibrar a energia diante dessa tensão. E essas quebras, elas podem ser feitas de diferentes maneiras, e é onde entra a criatividade. A criatividade é aquela conexão com o nosso lado infantil, extremamente valioso, capaz de fazer mágica sobre o mundo. É aquela conexão com o nosso lado infantil, capaz de brincar. E a gente precisa manter viva a nossa capacidade de brincar. A brincadeira não é a negação de ser indiferente. A brincadeira é aquele lugar de manter vivo a dimensão do sonho, né? A brincadeira é o lugar, como a Ana Márcia está colocando, da felicitância. É o lugar da gente poder prestar atenção nos detalhes. Sabe criança que fica alegre quando chove porque ela vai fazer um barquinho de papel e não tem nada de tecnológico naquilo, não é um robô, não é um programa de alta geração, é um barquinho de papel escorrendo na chuva e ela vai abrir um sorriso largo. Sabe, aquele lugar da criança que a gente fica feliz com a embalagem do presente e que a gente fica brincando com a embalagem do presente, às vezes nem importa o que tenha dentro do presente, pois é esse lugar que a gente precisa manter vivo. Essa dimensão do brincar, do dar atenção a pequenas coisas. Muita gente vivia reclamando que assim, eu não tenho tempo para nada. Eu gostaria tanto de fazer isso. Olha, né? O que você pode inventar na sua vida? Tem algo que você gostaria de aprender? Tem algo que você gostaria de fazer? Tem algo que você gostaria de desenhar nas paredes da sua casa? Né? Pintar a parede da sua casa? Aprender a tocar um instrumento? Compor? Descobrir alguma novidade? Né? Reinventar a vida. Essa é uma das coisas mais valiosas para a saúde mental. Por quê? Porque o enrijecimento, ele é adoecedor. A rigidez, ela é adoecedora. Quanto mais rígido nós somos, mais nós vamos adoecer. Porque a inflexibilidade, ela faz com que a gente não possa mudar. A inflexibilidade, ela faz com que a gente não suporte as vicissitudes da vida. E a vida é isso, a vida é impermanência, a vida é novidade, a vida é mudança. A vida todo dia vai nos confrontar com alguns processos que são esperados, ter mudança. A gente espera, por exemplo, que a gente vai se tornar adolescente, a gente espera que a gente vai crescer, a gente espera que a gente vai ficar idoso. Então tem algumas mudanças que já são esperadas. A gente tem a esperança da aposentadoria, embora agora não mais, vai precisar, né, mudar de religião, acreditar na reencarnação, mas enfim, a gente tem algumas mudanças que são esperadas e que a gente já integrou na vida. E essa é uma outra dimensão valiosa. A gente precisa integrar as experiências que nos acontecem, elas são nossas. Essa experiência agora de isolamento, ela vai fazer parte da vida de todos nós. Se um dia tivermos netos ou bisnetos, todos nós um dia vai precisar contar, a gente vai precisar narrar isso que a gente viveu. E a gente precisa falar das coisas que a gente vive para poder comunicar e para poder se conectar com o outro daquilo que está dentro do nosso coração. Então, daqui a uns 50 anos, a gente um dia vai sentar com os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos e a gente vai dizer, sabia que um dia o mundo parou e a gente ficou em casa, o mundo todo, né? E a gente precisou fazer outras coisas e a gente deixou, não foi assistir aula, não foi para o trabalho, porque aconteceu algo que ameaçou o mundo todo e a gente descobriu que a única forma que a gente tinha de enfrentar isso é de manter a nossa solidariedade dentro das nossas casas para a gente poder proteger não só a mim, mas proteger um ao outro. E essa é uma das grandes lições dessa pandemia. Eu não me salvo só. Né? O Papa Francisco disse isso na cerimônia na bênção, né? Urbi et Orbi do Vaticano. Então, a gente não se salva só e a gente precisa reinventar esse projeto solidário de entender que eu preciso do outro. Eu preciso do cuidado do outro para poder ficar bem. E é graças a esse cuidado que eu recebo do outro que eu vou ser capaz de cuidar de mim. Em alguns momentos eu preciso ter mais perto um outro ali do lado, mas é graças a essa presença do outro que eu vou poder integrar
em mim o que eu aprendi, o que eu construí dessas experiências artesanais de cuidado, que eu vou poder usar para cuidar de mim, para cuidar da minha vida. Então, eu vou descobrindo algumas coisas muito importantes, que assim, o que é que eu posso fazer diante de uma situação difícil? Primeiro, eu tenho que entender que tem coisas que eu não tenho controle, mas tem outras que eu posso ter controle. Então, o que é que depende de mim? Então, depende de mim higienizar minhas mãos, depende de mim higienizar os alimentos, depende de mim manter o cuidado com o meu sono, cuidado da minha alimentação, praticar um exercício físico, me manter conectado com as pessoas que eu amo, com as pessoas que são importantes para a minha vida, que eu me sinto protegido, que eu me sinto amado, manter a cabeça funcionando com coisas boas. Então é importante não ficar atento 24 horas por dia na rádio desgraça, nem ficar se alimentando. Nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe o que é que precisa fazer. Então não precisa ficar se alimentando com essas notícias desagradáveis, porque vão gerar mais medo e vão gerar mais ansiedade. Então, o que é que depende de mim? Como é que eu alimento minha cabeça com coisas boas? Como é que eu me centro na realidade? Pessoas que estão absolutamente desesperadas, né? Que está diante de uma crise de pânico. O que é que você pode fazer? Tenta se concentrar nas coisas que você está no seu ambiente. Uma das coisas mais difíceis na ansiedade é porque a ansiedade ela joga você para o futuro. Então, o ansioso ele fica com o pensamento sempre no futuro. Então, ele fica sempre pensando no pior e no futuro. Então, ele esquece do que ele tem, né? Então, ele acorda, está saudável, está bem, está respirando, está vivo. E essa coisa simples já é para a gente fazer uma festa absurda, né? A gente acordar, está funcionando tudo bem, a gente bota o pé no chão, a gente respira. Já é para a gente sair cantando, pulando dentro de casa, na maior alegria do mundo, por uma coisa muito, muito fantástica que é estamos vivos, né? Então, olha que maravilha a gente poder ficar feliz porque a gente está vivo, que era para ser a coisa mais importante de todo dia, né? Então, esse princípio básico da gente poder estar feliz porque a gente está vivo e da gente estar feliz por ser quem a gente é, né? E por ter as conexões afetivas que a gente tem. Então, isso é muito valioso. A gente poder experimentar alegria e gratidão por termos nos tornado quem nós somos. Então, essa experiência de eu ficar, ai meu Deus, mas eu vou morrer, mas quem vai pegar coronavírus, mas não sei o quê. Presta atenção, né? Então faça um exercício simples, começa a prestar atenção no ambiente que você está, começa a descrever o que é que você está vendo. Isso é um exercício para você se conectar com a sua realidade, né? Descreva os livros que você está vendo, se tem uma televisão, conta faz uma descrição minuciosa do que está ao seu redor, né? Tenta praticar antes, se você já é uma pessoa ansiosa, quando não estiver numa situação de ansiedade, tente praticar antes exercícios e técnicas de respiração e de meditação. O que acontece é que a pessoa quer fazer a técnica na hora, sem nunca ter feito, aí diz que não vai dar certo porque ela está ansiosa e realmente não vai dar certo. Mas se for uma coisa que você fizer com frequência, todos os dias, né? Às vezes é uma respiração só calma, tranquila, devagar, conta até 10. Essa coisa de dizer não pense em nada, isso não existe, porque a mente da gente ela precisa de isca, ela está pensando em coisa o tempo todo. Mas você pode colocar uma música com uma letra bonita, e você vai pensando naquela letra, ou então elege uma frase, elege um mantra, né? Cria o seu próprio mantra, cria uma frase, né? Ah, eu me amo, eu gosto de mim, e fica repetindo isso como uma forma de alimentar a mente para fugir desses pensamentos negativos. A gente tem uma série de vídeos em YouTube ensinando técnicas de respiração diafragmática, técnicas de respiração profunda, técnicas de relaxamento. E uma outra coisa valiosa peça ajuda. A gente às vezes fica nesse lugar de achar que não pode pedir ajuda das pessoas, mas a gente tem os CAPs estão funcionando, hospitais estão funcionando, vizinho, um amigo, peça ajuda. Muitas vezes uma conversa, isso, né, Tatiana, fazer yoga, às vezes uma pequena caminhada dentro de casa, mas o meu espaço é pequeno, tudo bem, por menor que seja, mas dá para você fazer um alongamento sentado no chão, dá para você dar uma caminhada, nem que seja da cozinha até o quarto, dá para você sentar e você
e você levantar. Dá para fazer alguma coisa, vai para a janela, olha para o céu, fica fazendo aquela brincadeira que a gente fazia quando criança, de procurar os desenhos e as formas nas nuvens, né? Então, mas aí, gente, tem tanta coisa para falar que eu fico aqui né, olhando para o relógio para ver quanto tempo eu tenho. E aí eu queria também conversar um pouquinho sobre essas fases do luto, né? Ou seja, quando a gente se depara diante de uma situação de perda que provoca na gente uma ansiedade, um medo, uma angústia, a gente experimenta as fases do luto. Estava participando de uma live na sexta-feira e estava dando um exemplo pessoal, que nessa atividade, né, de ambiente doméstico e fazer as coisas e tudo, eu sou muito desastrada, então na semana passada eu escorreguei aqui e aí tive uma entorse no tornozelo. E aí a gente, toda vez diante de uma perda pode ser realmente perdeu alguém, pode ser uma demissão, pode ser um término de relacionamento, mas uma perda pode ser uma perda de uma ideia, de uma expectativa, de uma idealização, né? Então, muita gente fez projetos, eu vou trabalhar esse mês eu vou fazer isso, e isso foi interrompido. Então, todos nós vamos ter que nos deparar com situações de perda e com situações de luto. E o luto, ele tem fases. A primeira fase do luto é a negação, né? Então, a primeira fase do luto é assim, é uma gripezinha, né? Isso não acontece comigo, não. E lembre-se, né? Mecanismos de defesa que a gente usa para se proteger das dores maiores, né? O sujeito que tem problemas com álcool, por exemplo, ele sempre diz, não, eu só bebo socialmente, eu não tenho problema com alcoolismo. Às vezes é a negação dos pais que negam que o filho está sofrendo, negam que o filho precisa de ajuda. Às vezes os casos de violência sexual, de abuso familiar, que as pessoas também querem negar, não, isso não acontece na família, não, isso não faz parte da nossa realidade. Então, essa negação, ela é um mecanismo que dificulta a gente poder lidar com o que está nos acontecendo. Então, muitas vezes acontece algo, a primeira reação da gente para se proteger, a gente nega, né? Quando a negação ela não resolve, né? Ou seja, não torci o tornozelo não. Aí olha, o tornozelo está inchando, você vê que não dá para continuar negando, né? Não é uma gripezinha, é uma pandemia, tem consequências sérias. Aí entra no processo de raiva. Que droga, aí agora eu vou ter que ficar dentro de casa. Que porcaria é essa, que esse negócio de isolamento? Eu não quero ficar dentro de casa não. Ai, né, que coisa horrível. Por que isso tinha que acontecer comigo? Né? Por que é que isso tinha que acontecer agora, né? Logo agora que eu tinha planejado fazer tantas coisas. Aí entra no processo de raiva. Depois do processo de raiva, a gente entra num processo de barganha. Meu Deus, se eu passar por isso sem pegar coronavírus, eu prometo, né? Se isso não tiver acontecido de verdade, tomara que seja uma ilusão, tomara que essas profecias não se realizem. Eu prometo que eu vou ser uma pessoa melhor, eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo. É uma boa ideia, Jorge, né? A gente pode estender para outras populações, né? Então aí depois da barganha, a gente olha e diz assim, bom, né? Ok, a pandemia continua, o vírus está aí, não tem ainda uma solução, né, mágica nem nada. Aí a gente começa a entristecer, porque a gente vê que a raiva, a gente vê que a barganha, a gente vê que o pensamento mágico infantil ele não resolveu, e a gente vai ter mesmo que se deparar com a tristeza daquela realidade. E aí é esse momento da tristeza que é o mais difícil, porque muitas pessoas ficam nessa fase do luto. Muitas pessoas se enraizam na tristeza e fazem dela sua parceira por toda a vida. Então ficam ali lamentando tudo que perdeu. Então dá 2.800, a pandemia já tá só nos livros de história e a pessoa ainda tá. Mas é porque a pandemia e a gente ficou sem sair de casa e a gente ficou naquele isolamento. Então a pessoa fica repetindo aquele mecanismo do sofrimento como se não houvesse outra alternativa para a vida. E aí, qual é o processo que faz com que a gente possa elaborar o luto? Então, lembrando, acontece uma coisa difícil, o luto faz com que a gente retire energia do mundo, a gente concentra essa energia dentro da gente para tentar elaborar aquilo que aconteceu, para que a gente possa voltar a empregar novamente essa energia no mundo. E aí,
elaborando esse processo de tristeza é que vem a questão da aceitação, né? E o David Kessler, que trabalhou com a Elizabeth Kubler-Ross, quem estruturou essas fases do luto, ele propôs, além da aceitação, uma outra fase que é o significado. Ou seja, que é isso que eu tenho que aceitar, o período de isolamento, o período de quarentena, as perdas que existirão, mas qual é o significado que eu posso produzir sobre isso em relação à minha vida, né? Que aprendizados em relação a mim, em relação à minha existência eu posso tirar? Que escolhas diferentes eu vou fazer depois de tudo isso? Que escolhas de como gastar o meu tempo? Que escolhas de como usar o meu dia? Que escolhas de cuidar do meu corpo? Como é que eu vou levar para a minha vida esses aprendizados desse momento, né? Como é que eu vou passar a me reinventar? Né? E aí eu vou precisar lançar mão da criatividade, eu vou precisar lançar mão da empatia, a gente precisa empoderar as atividades de cuidado, de vínculo, de confiança, porque a gente vai precisar refazer as nossas escolhas. Então, esse momento de produção de significado do que está nos acontecendo, ele nos convoca para que a gente diga assim, olha, eu estou me deparando com a minha incompletude, com a minha limitação, e eu agora vou ter que construir alternativas para lidar com isso, para lidar com a minha, né, inexistência de controle absoluto sobre tudo e poder fazer aquilo que me cabe. E o que é aquilo que me cabe que eu posso ampliar na minha vida? Que escolhas amorosas, que escolhas de alimentação, que escolhas de sono, que escolhas de investimentos de trabalho, que escolhas de companhias que eu vou fazer, que escolhas de aprendizados, que escolhas de leitura. Tem gente que está fazendo uma série de resgates, né? De sonhos que ficaram, de sonhos de infância, de sonhos da adolescência que ficaram amortecidos pelo processo burocrático da vida adulta. Então, muita gente está podendo recuperar isso. Eu queria só aproveitar aqui, porque a arte é um desses recursos valiosíssimos, e eu queria só, desse livro aqui, do Manuel de Barros, que eu acho valioso, e queria só partilhar com vocês um trechozinho de um poema que é Biografia do Orvalho, que ele diz assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, essa é uma grande lição para a gente. Nós estamos vendo como nesse período de isolamento, muito do que tem mantido a nossa saúde mental tem sido as lives de artistas, tem sido a cultura, tem sido a arte, e que muitas vezes isso não é valorizado. Nós estamos nos deparando que uma das coisas mais valiosas que a gente vai ter para enfrentar tudo isso é a nossa saúde mental. E muitas vezes o investimento na saúde mental, tanto do ponto de vista governamental, quanto do ponto de vista das ações individuais, é o que a gente menos valoriza. Então, muitas vezes os cuidados com a nossa saúde mental é o que recebe menos investimento, tanto nosso, individualmente, quanto muitas vezes do poder público, né? Então, a gente às vezes investe dinheiro para comprar bomba, para comprar arma, para comprar helicóptero, para comprar avião de caça, e a gente está vendo agora que o que a gente tem para enfrentar essa situação é a solidariedade, é a ciência, é a arte, é a cultura. São esses recursos e esse patrimônio imaterial que a gente precisa aprender a valorizar depois dessa experiência toda, né? Não depois, mas durante. Então, é fundamental que nessas estratégias de autocuidado, a gente preste atenção ao sono, a gente preste atenção aos vinhos, a gente preste atenção ao que a gente consome, né?
que tipo de coisa a gente está colocando para dentro, não só de alimento, mas de cultura, de conhecimento, de informação. Confiar somente nas informações científicas. Ter um dia com informações diversas, né? Ligar para aquelas pessoas que têm um bom astral, que estão animadas, ver informações interessantes, não ficar o tempo todo, né, acompanhando estatística de vírus, mas assistir a um show, assistir a um teatro. A gente tem uma série de peças, né, de eventos maravilhosos disponíveis em plataformas virtuais. Ah, eu estou sem internet, o meu plano de internet não é bom, não sei o quê. Vai criar em casa, né? Descobre, vão montar uma peça, a família toda junta, vão montar um musical, vão ensaiar uma coreografia, vão criar um joguinho com o que tiver em casa. Dá pra gente fazer jogo de dama, jogo de botão com tampa de garrafa, de refrigerante, com pedra, né? Dá pra gente inventar formas de estar junto e de se divertir e de brincar. A gente é capaz de brincar só com o pensamento da gente. Então, às vezes, a gente só quietinho. Quantas vezes a gente está quietinho e está pensando e está rindo, lembrando de coisas interessantes e de coisas valiosas. Eu tô meio sem noção do tempo, mas eu espero que dê ainda, né? Que a gente ainda tem um tempo para poder conversar aqui. E eu queria só partilhar mais uma outra coisa aqui do que eu falava sobre a empatia, né? Que é desse livro aqui do Drummond, né? É uma poesia que eu acho linda e que fala pra gente muito desse momento, que é Menino Chorando na Noite. Na noite lenta e morna, morta noite sem ruído, um menino chora. O choro atrás da parede, a luz atrás da vidraça, perdem-se na sombra dos passos abafados, das vozes extenuadas. E, no entanto, se ouve até o rumor da gota de remédio caindo na colher. Um menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua. Longe um menino chora, em outra cidade, talvez, em outro mundo, talvez. E vejo a mão que levanta a colher, enquanto a outra sustenta a cabeça, e vejo o fio oleoso que escorre pelo queixo do menino, escorre pela rua, escorre pela cidade, um fio apenas. E não há ninguém mais no mundo a não ser esse menino chorando. Então, é muito importante o nome dos livros. Carlos Drummond de Andrade, Nova Reunião, 23 livros de poesia. Manuel de Barros, poesia completa. Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens, né? Então, se não há mais ninguém no mundo além desse menino que chora, é isso, né? Tem um poema da Elisa Lucinda, também que é lindo, que é o poema do Semelhante, que fala sobre isso. A dor do outro é a minha dor. Porque se a dor do outro é a minha dor, a alegria do outro também vai ser a minha alegria. A presença do outro também vai dizer que eu nunca vou estar sozinho. Então esse é um momento de solidariedade, é um momento da gente se importar, de entender que as conexões, elas atravessam a presença física. O afeto, ele tem uma potência incrível. O afeto, ele pode acelerar o coração da gente. Tantas vezes uma pessoa pega na gente, abraça a gente sente uma coisa ruim, e às vezes a gente recebe uma mensagem de texto, às vezes a gente recebe um vídeo, a pessoa não está nem perto da gente e o coração da gente aquece. E o coração da gente transborda de alegria, transborda de emoção. Então, se tem um menino chorando porque está internado por Covid, porque está sofrendo violência sexual, porque está passando fome, é com esse menino que a gente precisa se solidarizar. Porque o lado nosso que fica inseguro, assustado e com medo, é esse menino que chora dentro da gente também. E na hora que a gente cuida desse menino fora, mesmo que a gente não se dê conta, toda ação de solidariedade que a gente faz, todo cuidado que a gente faz com o outro, quando eu cuido da dor do menino que chora, mesmo que eu não conheça esse menino, quando eu me importo com o outro, eu estou cuidando também e estou recebendo cuidados da minha dor do menino que chora dentro de mim. Então, esse é um momento em que a gente vai descobrir como a potência dos afetos e a potência da solidariedade, e a potência dos cuidados e a potência, né, de outros recursos, como lives, como mensagens de texto, como vídeo, podem ser recursos poderosos da nossa criatividade diante daquilo que a gente é impotente. Então,
esse lugar da gente empoderar os vínculos, da gente fortalecer as alianças, da gente se conectar não somente com as dores e com os sofrimentos, mas da gente se conectar com as potências, a gente se conectar com os coletivos, a gente poder fazer algo para ajudar o outro. Às vezes eu não posso contribuir financeiramente, eu posso contribuir divulgando uma campanha, eu posso contribuir com o sofrimento do outro, mandando uma mensagem, eu posso contribuir ligando para aquela pessoa que eu saiba que está sozinha e que não está bem. Eu posso contribuir contemplando com a minha saúde, contemplando a natureza. Ah, mas eu estou num lugar que não tem planta, não tem natureza, não tem nada para eu fazer. Pegue uma semente de feijão, bote no algodão ou bote na aguinha e espere ela germinar. Daqui pelo menos para 15 dias da quarentena, alguma coisa vai surgir. Vai surgir aí, você vai ter algo para contemplar e algo muito valioso que é a potência da vida. Às vezes a vida precisa de muito pouco, né? Às vezes a vida precisa de muito pouco. A vida é algo muito potente. Quando você dá, às vezes, um pouquinho de esperança para ela, uma pitadinha de afeto, uma pitadinha de cuidado, ela ressurge com a intensidade, com a força que às vezes a gente nem acredita. Então, a gente fortalecer esses espaços protetivos, a gente entender e compreender, principalmente os mais vulneráveis, que possam estar nessa fragilidade do luto. A gente entender que uma pessoa num episódio depressivo maior, ela não fica triste reclamando da vida porque ela quer, porque é falta de Deus, porque ela é preguiçosa. É porque ela está enfrentando uma doença que muda a forma dela de pensar, que muda a forma dela de lidar com a realidade, que muda a forma dela de lidar consigo mesma. Pessoas diante de um estresse agudo podem mudar a forma delas reagir. Né? Pessoas que são amáveis, gentis, diante de uma situação de ansiedade, podem agir de uma forma rude, pode agir de uma forma mais impaciente. Então a gente precisa exercitar a paciência, precisa exercitar a compreensão, porque isso vai dar uma certeza para a gente de que na hora que a gente precisar, a gente vai ter como receber isso também. Né? Então, as pessoas que estão passando por transtornos mentais mais complicados vão precisar da presença da família de um jeito mais forte. Né? Vão precisar, aí a gente tem também a rede de atenção psicossocial funcionando, os CAPs, serviço à distância, as instituições, porque esse cuidado ele pode ser feito assim, né? Enquanto não é possível, entendendo que essa é uma situação provisória, mas ela pode ser realizada assim, dessa maneira, de um jeito artesanal, mesmo que através do virtual, porque embora esse formato seja virtual, quem está por trás é um ser humano. Então, um ser humano pode manter a artesanalidade dos seus cuidados, mesmo através desse formato. Enquanto tem gente que pode até estar presencialmente como ser humano e o que tem a oferecer será um enquadro virtual, porque frio, indiferente e distante. Então, é claro, está lembrando, os plantões do CVV também continuam acontecendo e a gente tem uma série de espaços interativos. Então, a gente manter viva essas interações, essas conexões em tempo real, do jeito que for possível, né? E proteger uns aos outros é também fonte de fortalecimento e de cuidado. Eu estou olhando aqui que o tempo parece que está terminando, não sei se como é que foi para vocês. A gente tem mais de 100 pessoas. Eu quero agradecer a cada um, né? Eu gostaria de estar dando um abracinho, um beijo em cada um. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por terem tirado um pedacinho do tempo, que é algo muito valioso. Eu digo, o tempo é uma coisa que é o que a gente tem de mais valioso, porque a gente não compra, né? Quando a gente dá o tempo para alguém, isso não volta. Então é algo que a gente dá da gente e eternamente vai ficar com quem recebeu um tempo daquele tempo, né, nosso partilhado com o outro. E eu agradeço, né, a quem ficou assistindo na rede, no chão, na cama, no sofá, né, meu abraço carinhoso, meu afeto, meu desejo de esperança, poesia, alegria, vida, que vocês se conectem com o melhor de vocês, que a gente se conecte com os outros, que a gente ajude, que a gente fortaleça. Quem está melhor num dia, cuide de quem não está tão bem,
naquele que não está tão bem num dia, no outro dia vai se sentir melhor e vai poder retribuir o cuidado. Então, mantenhamos o nosso isolamento, mantenhamos a confiança na ciência, nas pessoas. Então, estão me avisando aqui que tem 25 segundos restantes, né? Mas 25 segundos restantes só para isso aqui. A vida, de acordo com a capacidade do nosso sonho, da nossa esperança e a potência do afeto, ela é infinita, tá? Então, muito obrigada, beijo grande para cada um. Obrigada.